perguntas, tá certo? Eu vou compartilhar a tela aqui, sintam à vontade, tá? Para fazer perguntas durante a apresentação. Tranquilo, pode mandar no chat também. Vou compartilhar a tela aqui e a gente já começa. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá vendo. Beleza. Tá, vamos lá. Gente, mais uma vez bem-vindos ao FEADEV, os bichos, as pessoas que não são bichos também, tá? Que estão curiosos para saber como funciona e como que é a nossa entidade, tá? A nossa entidade, ela foi criada com o propósito de sanar certas deficiências que a gente percebeu na graduação, que a gente percebeu também no mercado de trabalho. Então, somos uma entidade nova, tá? Fomos criados ali em 2019 com esse propósito de sanar essa deficiência que a gente percebeu, a falta de programação, a falta de tecnologia que tinha que ter no mercado financeiro, que tinha que ter no mundo das finanças, no contexto feano. Foi nesse ano também que foi iniciado, incluído na graduação de alguns cursos, creio que seja atuária e administração, hoje em dia talvez esteja em todos, a linguagem de programação em R, alguns em Python, justamente para fomentar essa parte, porque no mercado de trabalho a gente usa bastante. E como a didática dos professores não era tão, vamos se dizer, um pouco fácil de entender, o FEADEV foi criado também com esse propósito, com esse contexto, dentro do âmbito de graduação, dentro do âmbito das universidades. Tá? Um pouco dos nossos valores. Acreditamos muito, muito, muito no aprender para ensinar e ensinar para aprender. Então, todo mundo que entra no FEADEV, todo mundo que faz parte, ninguém se sente o mais sábio dos programadores, desde o sênior, desde as pessoas que nasceu programando até as pessoas que aprendeu a programar ontem, por exemplo. Todo mundo aprende alguma coisa nova, ninguém sabe de tudo. O conhecimento está disperso pela sociedade, isso é um fato concreto. Então, todos nós temos essa parte. Então, toda vez que a gente ensina, a gente aprende e vice-versa. Open source, então, todas as vezes que nós fazemos algum código, a gente tenta sempre deixar aberto, sempre explica como que funciona, nunca guardamos esse conhecimento para nós, sempre deixamos ele expansivo, tá? Por isso que também fazemos curso de Python ou cursos correlatos à programação e a finanças na FEA e em toda a USP, tá? Transparência, sempre sendo verdadeiros com todos, tá? E o sentimento de dono, que é o que a gente gosta mesmo aqui na entidade, de a pessoa puxar essa responsabilidade para si, de querer fazer acontecer, que no contexto de entidade, principalmente com a hard skill, que é muito importante para a gente, que é a programação em si, por incrível que pareça, o que nós valorizamos não é o quão você sabe programar, ou o quão você tem a expertise ou aprende rápido, mas sim a vontade, o quão você tem vontade de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Se você tem vontade, o aprendizado vai vir por consequência muito fácil, muito rápido, tá? A gente valoriza muito isso. Como eu disse, por que a gente faz o que a gente faz? No contexto profissional, para os bichos talvez não vão entender tanto agora, mas vocês vão ver que, cara, quando você, por exemplo, entra nos bancões, entra em alguma empresa um pouco mais estruturada, quando você faz algo mais forte, vamos dizer assim, mais avançado, ferramentas como o Excel puramente não vão ser o suficiente para você. Você vai ter que aprender um pouco de VBA, você vai ter que fazer alguma coisinha em Python, porque exige que o seu desempenho aumente, exige de uma ferramenta adequada para isso. Então, no contexto profissional, o Python, por exemplo, está sendo o novo inglês. Isso já é um fato. Só você vê nas propostas de emprego das grandes empresas, até das pequenas, principalmente startups. Todas necessitam disso. Mesmo que a sua área não seja de dados, vai precisar de alguma coisa para se diferenciar, te destacar.
No contexto pessoal, dentro da nossa entidade, a gente deixa inteiramente aberto e livre para você fazer o que você gosta de fazer, de fato. Então, tem pessoas que gostam muito de finanças, mas querem fazer algo diferente. Por exemplo, vou falar um pouco para frente, tivemos um grupo de blockchain, por exemplo, que não era especificamente, com finanças, claramente, mas não era só isso. Então, a gente deixa aberto, deixa esse escopo aberto para as pessoas fazerem o que elas bem entenderem. Por exemplo, o nosso antigo líder do grupo de estudos de IA, que a gente vai apresentar um pouco aqui para frente, fez um programa que previa os jogos da Premier League, por exemplo, para quem gosta de futebol, com 95% de acurácia. Então, a gente deixa livre esse contexto, tanto para você fazer em finanças e aplicar na sua graduação ou no seu trabalho, quanto para você se divertir. E o contexto social, nós somos uma entidade, então, antes de tudo, temos uma amizade. Pessoas que entram aqui são pessoas que têm algo em comum. Então, você se sente pertencente a um grupo, pertencente a uma equipe, a um grupo de amigos, irmãos. Aqui já saíram sócios, aqui já saíram, estão para sair até casamentos aí, pode-se dizer. Então aqui é um grupo de irmandade. Você vai levar essa amizade para a vida, porque as amizades e as experiências de vida que você vive na universidade, 5% são as pessoas da sua graduação e da sua sala, que um ou outro ainda vai bater um pouco da sua vibe. Os outros 95 vão ser pessoas que você vai conhecer no futebol, vai conhecer no handball, vai conhecer no vôlei, vai conhecer na entidade, principalmente. Tá? Então, o contexto social é o que fomenta, né, uma entidade. O que a gente fez até aqui? Bom, nessa nossa linha do tempo, são só os tópicos principais. Fizemos algumas coisas a mais do que está aí. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que a FEDEV fez até agora e do que ele é. A gente surgiu em 2019 com essa proposta do curso de Python, tá? A gente já iniciou fazendo o curso de Python na fé. No quesito, o início foi o curso de Python em si, ensinando Python para o pessoal da fé apenas. Tivemos 150 alunos e desse insight vimos que dava para crescer, dava para transformar na entidade. Era algo necessário, que as pessoas queriam fazer parte, né? E a gente fez, estruturou isso. Já em 2020 entrou as pessoas do próprio curso, foi a primeira geração. Fizemos da biblioteca do Dev alguns workshops e a playlist de Quant, o Júlio vai explicar um pouquinho mais para frente aí. E criamos o Medium, que é uma plataforma. Não criamos a plataforma, criamos a nossa conta na plataforma do Medium, que é onde a gente posta os nossos artigos, tá? Em 2021 começamos com os alunos de R para os FEANOS, então, principalmente a turma de atuária, ali estava precisando bastante, porque os professores eles não estavam conseguindo entender, os bichos que entraram não estavam conseguindo entender a linguagem de R. Então a gente fez aulões específicos para as pessoas que queriam, né, saber um pouco do R, porque vão usar na graduação, vocês vão usar, e eles não estavam entendendo, a gente fez essas aulas para eles. E fizemos nosso segundo curso de Python e o evento HerDev, né, trazendo um pouco mais do público feminino para o contexto de programação e principalmente para o contexto de finanças, que acaba sendo difícil de encontrar. A gente quer trazer o mais perto possível isso de nós. E em 2022, ano passado, tivemos o DevTalks, com blockchain, enfim, Quant, o Dev Plus, que foi em conjunto com a Prometheus, trazemos ali fundos de investimento, né, quantitativos. Então, a Kadima, por exemplo, foi um deles. Eu acho que Villand Capital também foi outro que a gente trouxe. Trouxemos todo esse contexto de finanças e que tinha um pouquinho ali de um pé de programação. Fizemos o curso de Python também, que foi o maior curso que a gente fez até agora, em quesito de número de inscritos, que não foi apenas para os FEANOS, mas sim para toda a Universidade da USP. Tivemos mais de 1.200 inscritos. Desse curso, trouxemos também os nossos novos bichos que entraram esse ano. E em 2022 também participamos do podcast TerraçoCast. Não está aqui, mas a gente também fez parte dele. E essas são algumas parcerias que a gente fez só no ano de 2022, tá? Tá bem explicativo, só dando um ênfase a Palver, que é essa última do lado da Bloomberg, que essa empresa, ela nasceu aqui no FEADEV, o fundador do FEADEV criou essa empresa e hoje é uma startup, tá? Que utiliza-se de dados
de grupos de WhatsApp abertos para fazer basicamente o que você quiser que possa fazer e fazer com essas informações. Hoje eles estão evoluindo, estão fazendo uma apresentação em Harvard daqui a um mês. Então, só para deixar claro que além de, como eu disse, criamos amizades, também criamos sócios aqui dentro. Palver é um exemplo disso, tá? Aqui é a nossa linda e querida gestão atual. Tá, eu, presidente, o Arthur como diretor de RH, a Aninha como de projetos e a Ká como de marketing. A nossa gestão se diferencia um pouco das demais porque ela é mais curta. Ela é em 6 meses. Acreditamos que nessa mudança de ideias, como nós somos uma entidade de tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Então, quanto mais diversidade de ideias e de pessoas assumindo a gestão, nós achamos que é uma decisão melhor a ser tomada. Tá? Então, nossa gestão é bem rápida, assim, no quesito de mudanças. Nossa estrutura foi mais ou menos essa que eu disse, tá? Presidência, recursos, marketing e projetos. Eu, como presidente, vou explicar um pouco como a gente faz, como que eu lido ali com o FEADEV durante o dia a dia. Eu sou não o único, mas o principal ponto de contato entre empresas, entre entidades externas. Então, fechamos contrato com o Start, que é uma empresa de uma startup de recrutamento. Estamos conversando com a Ernst Young, um Sempre Fair, seja parcerias com outras, por exemplo, Prometheus, por exemplo, que a gente já fez. Então, todas essas parcerias e ir atrás de contatos não é o principal, mas não é o único, mas é o principal foco é no presidente, o presidente que faz isso. Direciona a entidade, então a gente estabelecemos uma meta e vamos agrupando em rumo a essa meta. Não deixo as pessoas saírem um pouco do curso ou algo desse tipo. E o engajamento dos diretores, porque tem que ter um foco e um ponto de ligação entre cada diretor. Que um está fazendo uma coisa ali, outro está fazendo outra coisa aqui. A gente une tudo em rumo do projeto único, que é a entidade como um todo. Agora eu vou passar a palavra para a nossa Natália Artilha. Não chama ela de Natália, chama de Cá, por favor, nossa diretora de marketing. Pode falar aí, Cá. Então, gente, eu sou a Cá, sou diretora de marketing, explicando um pouquinho do marketing, né? Tipo, é no marketing que a gente mostra o que a gente faz aqui dentro e o que o FEADEV é de verdade, né? Então, tudo que é produzido nos grupos de estudo, dentro da entidade, a gente tenta externar isso nas redes sociais, né? Através de posts como Reels, Shorts, vídeos no YouTube, posts normais também, como Carrossel, né? E além disso, a gente divulga eventos também, tanto internos como externos. Por exemplo, o Corredor das Entidades ou palestras, que tipo, o Max até citou, né? E outra coisa também, a gente cuida da parte de itens da entidade, então confecção de camiseta, panfleto, aí a gente prepara o design, cuida também para achar fornecedor. E aí uma coisa para se falar que é legal, né, que é um novo projeto que a gente vai fazer em marketing, que é criar um grupo de estudos de análise de dados em marketing, né? E aí esse grupo, tipo, ele é baseado no projeto final que os bichos que acabaram de entrar agora no começo do ano, eles fizeram junto com alguns outros membros da entidade no Hackathon. E aí eu acho que vocês não sabem o que é Hackathon, né? Mas é tipo um desafio, assim, de programação que tem um case, assim, um objetivo. E aí tem vários grupos e eles meio que fazem projeto num determinado período de tempo. E aí o melhor projeto, tipo, vence, sabe? Tipo uma competição mesmo. E a gente fez isso, né? Foram 2 grupos, foram 2 finais de semana, e aí foi super legal. E o projeto foi, tipo, analisar os dados das nossas redes sociais. Então, tipo, o pessoal puxou os dados de Instagram, YouTube, aí a gente viu, sei lá, número de curtida em cada post, views em Reels, em vídeo do YouTube. E aí, tipo, a gente vê o que engaja mais e tal. Aí, tipo, a gente no marketing quer pegar esse projeto e meio que dar uma aprofundada nele, né? Então, tentar analisar mais sobre essas coisas, tentar puxar mais informações, ver quais métricas são mais importantes. Ver, por exemplo, será que colocar um story antes de um post, no mesmo dia, vai aumentar, tipo, o engajamento dele, sabe? Tipo, ver isso.
vai ser tipo uma área de growth mesmo, que existe, né, nas agências de marketing, algumas não têm e terceiriza isso. E vai ser isso, basicamente. E eu acho que é isso de marketing. Pode passar. Boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Olá, gente. Eu sou a Ana Cristina, atual diretora de projetos, e eu vou falar um pouquinho sobre a área. A área, ela vai cuidar das externalidades dos membros que estão na entidade. Porque pensem, o membro ele poderia entrar na entidade, aprender o que ele quer e depois eventualmente sair. Só que, como está no nosso core aprender para ensinar e ensinar para aprender, todos os membros estão engajados em compartilhar o conhecimento. Isso tanto de forma interna quanto de forma externa. Então, a área de projetos é a área que é responsável por dar o suporte necessário para que os membros consigam divulgar os projetos da forma que eles querem. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, a capacitação externa, que, como o Max falou, sempre aconteceu na entidade, é a nossa capacitação que mais nos expõe para PEA e depois para USP. Então, que é a nossa maior realização, porque justamente está atrelado ao nosso corpo. Mas não é só isso, nós também já fizemos eventos abertos para PEA, como monitorias, outros tipos de curso e etc. Também temos bastante capacitação interna, porque é uma entidade bastante focada, como falamos, em desenvolver nossos membros para o mercado de trabalho e para também interesses pessoais. Então, sempre que o membro tem alguma coisa que queira compartilhar ou queira aprender em conjunto, a gente também dá esse suporte. E todas as formas de externalidade. Então, por exemplo, publicação dos artigos do Medium, que a gente corrige, a gente publica. E demandas excepcionais, como nenhum projeto é igual ao outro, cada um a gente vai ter um cuidado diferente. É isso. Bom, pessoal, meu nome é Arthur, sou o atual diretor de RH, só apresentando um pouquinho, estou no curso de contabilidade e acho que é a primeira gestão nossa que eu acho que cada integrante é de um curso diferente da FEA, eu acho isso muito da hora, mas enfim, sobre recursos humanos, bem em geral seria essa parte de monitoramento e acompanhamento da entidade em si, então como realizações e responsabilidades, a gente cuida dessa parte desse processo seletivo atual que está acontecendo e também o processo seletivo do curso de Python, que ocorre no segundo semestre. Talvez a gente está com ideias talvez de também, além do curso de Python, ser algum outro tipo de curso. Mas no geral seria realmente esse acompanhamento das fases do processo seletivo, as seleções dos membros. Sobre... Qual era de... Então, Fernanda, geralmente todas as áreas têm um pouco de mais demanda, mas acredito que em ordem, talvez marketing projetos tem muita demanda, e por último o RH em si. Então acho que ficaria nessa ordem. Mas se quiserem, ou algum membro da diretoria depende um pouquinho da... Isso, perfeito. Por exemplo, no segundo semestre tem um curso de Python, então tipo, o pessoal do projetos puxa bastante essa parte de cuidar dessa parte do curso em si, da realização dos cases. Também tem o nosso processo que eu vou comentar posteriormente. A segunda fase são os cases de programação, então a parte de projetos também cuida dessa parte. Então, cada área tem de demanda, assim, de puxar, acho que depende mesmo realmente da época. Bom, continuando sobre RH, temos a realização dos processos, as avaliações e acompanhamentos, que são a gente utiliza de algumas ferramentas e avaliações, por exemplo, a avaliação 360, 180, reuniões individuais com cada membro, ou uma reunião geral com a entidade, para verificar sempre os grupos de estudos, o pessoal da gestão em si, e os membros para acompanhar, ver os problemas que podem estar ocorrendo, soluções e afins. E também a parte de capacitação, que a Aninha e o Max comentaram, que eu vou comentar um pouco mais para frente, mas seria essa parte do pessoal que
realizou e passou no processo seletivo, após a integração na entidade, tem uma capacitação para pegar alguns termos a mais, alguns conhecimentos a mais de programação. Aqui estão os nossos grupos de estudos atuais. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um, tá? Só dando um adendo para esse de inferência causal, esse é um exemplo de um grupo temporário. Como eu disse, nós damos liberdade a todos os membros de criarem assim o que quiserem, né, dentro do nosso contexto. Então, inferência causal foi o pessoal de economia, tá, da nossa entidade, já estão nos últimos anos também, e tem uma matéria em específico que eles tiveram dificuldade para tratar. Então, trouxeram isso para o grupo de estudos e implementaram programação, assim, todos conseguiram fazer a mesma matéria de formas diferentes, com o escopo já pré-definido, né? Então, isso foi uma diferença, tá? Um grupo já com data de finalidade, ele tem 2 meses de tempo de utilização, por assim dizer, voltado para esse tipo de gente. E todo mundo que quiser também participar e conhecer um pouco, por exemplo, eu sou de atuária, né? Eu faço atuária na FER. Se quiser saber um pouco mais da matéria de economia, eu posso simplesmente entrar no grupo e participar das reuniões, que é tranquilo, é aberto, tá? Mas vamos passar para os grupos específicos. Manda bala, cara. Então, gente, eu sou participante, né, do grupo The Office, e o The Office é um grupo que a gente estuda o pacote Office, né, que é algo muito solicitado nas vagas de emprego, né. Então, muitas vagas pedem o famoso Excel avançado, acho que vocês devem ter visto, não sei, ou também conhecimentos em VBA, que é uma linguagem de programação dentro do Excel, que permite a gente automatizar muita coisa, né. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, né, mas eu trabalho, tipo, no mercado financeiro, eu trabalho na tesouraria de um banco, e automatizei algumas rotinas com VBA, como, por exemplo, tinha um relatório que eu demorava, quando eu cheguei, né, eu demorava 2 horas, assim, para gerar, e aí com poucas linhas de código, nem foi tão difícil assim. Agora eu levo 15 minutos para gerar esse relatório, e basicamente o que eu faço todo dia é só apertar um botão, e aí eu espero 15 minutos e aí gerou tudo, entendeu? Então, tipo, é super, super legal isso. E um outro exemplo é, tipo, mandar e-mail automático, pegar conteúdo de um e-mail e jogar para uma planilha. Tipo, são coisas simples, que dá para fazer com programação, mas que pessoas que não têm nenhum conhecimento em programação não saberiam que é possível fazer, entendeu? E nem teria também, tipo, conhecimento técnico para fazer em si. Então, é isso, né? E também dando outro depoimento pessoal. É que, tipo, a programação, em específico a parte do conhecimento do The Office, né, que é o VBA, tipo, foi super importante para eu ser efetivada com 4 meses de estágio. Então, igual eu falei, eu consegui automatizar essas coisas, né, tipo relatório, outras coisas também, usando Python também, e isso fez com que a minha equipe ganhasse bastante tempo, assim, sabe? Poupasse o tempo delas para elas focar em coisas realmente mais importantes, entendeu? E acho que é isso aí, falando também de Power BI, né? Que além de Excel, VBA, a gente também estuda um pouco de Power BI, que é tipo uma ferramenta do pacote Office também, que ela é super importante porque ela permite que a gente trabalhe com bases de dados muito grandes que, vamos supor, o Excel não suporta, porque o Excel tem um limite de linhas, né? E dá para fazer também relatórios, fica um relatório mais dinâmico, tanto que muitas empresas fazem, tipo, controle, por exemplo, de carteira, de ativos, alguma coisa assim, no Power BI. E uma coisa também que está sendo tendência, assim, entre as empresas, tanto que no banco está acontecendo isso, é, tipo, querer passar os relatórios do Excel para o Power BI, entendeu? Então, é super importante. Aí, tipo, dando mais uns exemplos, tem um menino que é da entidade, trabalha na XP, e ele falou que está tendo que usar Power BI, né, para fazer essa passagem do Excel para o BI. E uma outra menina também, que trabalha no C6 Bank, ela também usa o Power BI para gerar relatórios, e é basicamente isso, tipo, esse grupo dá para ver que tem ferramentas super importantes para o mercado de trabalho, e você saber elas é um diferencial absurdo, assim, sabe? Tipo, você se destaca muito. Então, é isso, gente. Vem pro Redev que vai ser sucesso. Não, isso sem contar a parte de usabilidade na hora, né?
Por exemplo, eu não estava no grupo The Office. Aí eu Uhum. precisava montar um script em VBA para ontem. A gestora chegou em mim e falou, não, monta isso aí agora, que eu preciso disso agora. Eu falei, beleza. Não sabia nada de VBA, só Uhum. de Python. Aí eu entrei no grupo, mandei ele mensagem, gente, me socorre, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. 5 minutos o script estava pronto. Eu falei, aí ficou Uhum. fácil. É bem isso mesmo. Tipo, no grupo o pessoal é bem solícito, assim. Então, qualquer dúvida que tiver de qualquer coisa, pode jogar lá, que o pessoal responde, ajuda demais, assim. E acho que é isso, gente. Oi, gente. Me chamo Júlio, eu sou o líder do grupo de estudos de finanças quantitativas aqui do FEADEV. E vou falar um pouquinho, né, sobre o grupo de Quant. Aqui, tipo, essas palavrinhas, elas meio que resumem o grupo. E, enfim, explicar um pouquinho o porquê, né? Primeiro, finanças, parece meio óbvio, mas a gente sempre tem que lembrar que, apesar de a gente estar em finanças quantitativas, tipo, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode, sei lá, aplicar inteligência artificial a finanças, a gente pode aplicar modelos estatísticos, a gente pode fazer muitas coisas e a gente não pode esquecer que, no fundo, a gente sempre vai querer responder uma pergunta de finanças, né? Às vezes é uma pergunta muito tradicional, tipo, nossa, se o preço desse ativo aqui continuar essa tendência, qual que vai ser o que vai ser que a gente tem que fazer? Tipo, será que a gente tem que comprar ou vender? A gente sempre vai ter umas perguntas bem tradicionais que são feitas desde que existem finanças, mas aí a gente vai lá e dá uma abordagem nova, né? Que é a abordagem com programação. Então a gente usa métodos computacionais para fazer análise de dados financeiros, para a gente aplicar modelos e várias coisas. Então isso já dá meio que um gosto de por que Quant é muito legal, porque tipo, você pega um assunto muito grande, que é finanças, e outro assunto muito grande, que é programação, e aí você vai lá e pega toda essa intersecção entre eles, e que te dá muitos frutos. Você pode fazer realmente muita coisa dentro do grupo de finanças quantitativas, e isso é meio que um mote do grupo, né? A gente tem muita diversidade de projetos e muita diversidade de interesses mesmo. E essa interação ela é super legal no grupo de Quant, né? Tipo, você tem numa mesma reunião gente falando tipo, de séries temporais, gente falando de, sei lá, valuation, gente falando de IA e, tipo, você acaba absorvendo muito conhecimento dentro do grupo de Quant, né? Eu, pelo menos, absorvi bastante nesse tempo que eu tô liderando, né? Aí, enfim, o terceiro tópico é pesquisa, né? Porque a gente tem que realmente ir atrás, né? Claro, você sempre vai ter pessoas para te ajudar e tal, para te guiar, mas a pesquisa é um mote muito grande do grupo de Quant mesmo, porque você sempre vai ter que ir atrás de fontes, você vai ter que ir atrás de livros, etc. E sem pesquisa, basicamente sem pesquisa a gente não tem o FEADEV, né? Mas sem pesquisa você não tem como fazer as coisas do grupo de estudo, porque a gente tem que ir atrás desse conhecimento, né? O quarto tópico eu coloquei estatística, e não quer dizer que sempre que você vai fazer um trabalho de finanças quantitativas você vai ter que, sei lá, aplicar um modelo super complicado, estatística, etc. Mas é no sentido de que quase sempre que você está fazendo uma coisa de quant, você vai ter que passar por uma etapa assim de análise de dados, por exemplo. Aí, sei lá, pode ser você calcular o desvio padrão móvel de um ativo. Você vai calcular a volatilidade de um ativo do jeito mais simples possível. Você vai passar por métricas e por coisas que tangem estatística, né? E, sei lá, se você for fazer alguma coisa mais complicada, você vai aplicar um modelo de aprendizado de máquina para prever os retornos de uma ação. Você também vai ter que usar estatística. Então, ela sempre vai estar nos auxiliando e nos guiando, né, nesse processo de quant. E o último tópico é aplicações, e é aí que o grupo de quant se mostra incrível, porque você tem muitas aplicações que a gente faz, né? No sentido de que, se vocês abrirem o nosso Medium, tem vários artigos de quant. Tem artigos que eu publiquei, tem um artigo lá super legal sobre criação de portfólio. Você tem a playlist do YouTube de quant, né, que o Marcos chegou a falar, que lá você tem vários conhecimentos introdutórios de quant, então você pode começar a sua jornada assim em finanças quantitativas vendo aquela playlist. E as aplicações também podem ser, por exemplo, o DevTalks que a gente teve no ano passado, né? Eu não sei quantos de vocês estavam aqui na FE no passado, mas a gente fez basicamente um evento com o time de
meio que o time de Quant do Morgan Stanley, né, que se chama de Stats, e não deixa de ser uma aplicação, né? Basicamente, a gente está usando nossos conhecimentos de finanças quantitativas para organizar uma conversa com gente que entende mais ainda e levar esse conhecimento para o pessoal da USP, né? Então, vocês podem ver que nas aplicações a gente tem bastante essa coisa de externalizar os nossos conhecimentos, né? Então, mesmo que a gente vá fazer as coisas dentro do FEADEV, a gente sempre vai dar um jeito de fazer com que esse conhecimento extravase para o pessoal fora da Dev, né? Então, por meio de artigos, por meio de playlist, por meio de evento e por meio de várias outras coisas, né? E, enfim, uma aplicação bem legal que a gente faz é quando a gente participa de challenges, né? Tem esses desafios de programação que às vezes algumas empresas fazem e tal, até valendo prêmio, a gente costuma participar bastante. Então, enfim, tentei dar um panorama geral assim, no grupo de Quant. Acabei falando muita informação nesses minutinhos que eu fiquei falando, mas é basicamente isso, assim, para vocês verem a abrangência do tema e também do nosso grupo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, também estou como líder do grupo de inteligência artificial. O Júlio falou um pouco aí, né, sobre utilização de IA nas finanças, né? E aqui no grupo de IA, a gente procura buscar as outras aplicações da IA, sabe? A IA é uma ferramenta bastante versátil, ampla, e tem muitas aplicações diferentes, né? Porque hoje em dia o mundo ele é movido por dados, né? Hoje em dia o mundo é movido por dados, existem muitos dados, e existem informações que a gente tenta extrair dessa grande quantidade de dados, mas que às vezes só com as ferramentas tradicionais a gente não consegue, né? Mesmo com programação, estou me confundindo aqui. Mas assim, nosso grande objetivo com essa grande quantidade de dados é extrair valor deles, sabe? Dado por si só não funciona, a gente tenta extrair valor. E inteligência artificial é uma ferramenta assim fantástica para extrair dados, porque um computador ele consegue fazer análises muito mais precisas, mais aprofundadas, rápido e melhor do que um analista 5 anos de experiência, assim. Então, a gente vê aqui como uma ferramenta, assim, cada vez mais crucial para o futuro, né? Num futuro que seria movido por dados, né? Mas no final das contas, o que a gente quer mesmo com a aplicação de modelos com a redação de modelos é desenvolver soluções e resolver problemas, sabe? Pode ser dores se você trabalha numa empresa, pode ser a dor de algum negócio, né? Eu acabei de voltar do estágio, tive uma reunião lá com toda a superintendência. O superintendente estava puto porque ele falou que a gente tinha que ser mais eficiente, né? E mais eficiente, segundo ele, não é fazer entregar o dobro do resultado no dobro do tempo, sabe? Mas simplesmente entregar o dobro do resultado fazendo as coisas, assim, se esforçando um pouquinho a mais, trabalhando de maneira mais inteligente, né? E segundo ele, a gente só consegue fazer isso através de dados, né? Olhando dados, extraindo o valor deles, compreendendo melhor o problema, né? E assim, tem oportunidades, sabe, galera? Algumas empresas tradicionais ainda têm processos pouco eficientes, que aplicando um modelinho lá, você resolve um problemaço deles, sabe? E abre oportunidades, abre portas, assim, para explorar novas oportunidades, novas ideias, né? Possibilidades de negócio, né? Então, resolução de problemas e desenvolvimento de soluções, é uma coisa muito importante, né? Aqui, então, no grupo em si, a gente tem um foco bastante em machine learning. Então, desde que o membro começa a fazer seu case para ingressar no grupo, ele tem contato com machine learning, com os principais algoritmos de machine learning, né? E em seguida, depois a gente vai estudando, vai se aprofundando em outros algoritmos, em outros temas.
mas sempre desenvolvendo projetos, né? E aqui eu acho que é uma coisa bastante interessante do grupo, né? É que, embora a gente tenha esse espírito feano, a gente nunca pode esquecer que, primeiro, que a FEADEV não é fechada só para feanos, né? É aberta para a USP inteira, mas, e também que essas aplicações, elas não precisam ficar restritas, né, ao mundo dos negócios. Sim, é claro que existem aplicações, por exemplo, em marketing, desenvolvimento de produtos, previsão de vendas, mas se você quiser aplicar em química, dá também. Se você quiser aplicar para as artes, para o cinema, para videogame, Pokémon, sabe? É, dá também. E aqui eu acho que uma coisa da hora sempre que você tem que se divertir fazendo, sabe? E eu acho que os projetos de IA, assim, eles têm uma ideia geral e você pode aplicar no tema que mais te interessa, sabe? Então, se você for ver as nossas publicações de IA, realmente os temas são bem variados e que mostra que é uma ferramenta bastante versátil, assim. Então, é uma das provas de que o FEADEV é para qualquer um. Bom, e prosseguindo, comentar um pouco sobre a coisa mais importante desse mês até o início do negócio e agradecer o pessoal que comentou os grupos de estudo, como comentado, é o core da FEADEV e é super importante esses grupos de estudo e assim o impacto tanto no contexto feano quanto no contexto de mercado de trabalho é um infinito. E parabéns pelas apresentações. Comentando um pouco sobre o processo seletivo, bem rapidamente é dividido em 4 fases. Já começou a primeira fase desde o dia 8 de março e vai até o dia 2 de abril. Então, é um Forms, acho que vocês já devem ter visto nas redes sociais, nos grupos. É um Forms que é uma parte de inscrição e a primeira parte é a inscrição em si e a segunda parte dentro do mesmo Forms é a primeira fase, que é um teste de persona, são algumas perguntinhas básicas para verificar essa parte de personalidade, de comportamento. Prosseguindo da primeira fase, e só fazendo um adendo, todas as fases são classificatórias, né, eliminatórias. Então, prosseguindo e passando para a segunda fase, temos a fase dos cases. Então, é dividido é dividido em 2 cases, então seria um case iniciante e um case avançado. E o mais legal do Dev é que você não precisa ter algum conhecimento básico ou assim, pelo menos mínimo de programação. Se você não sabe nada de programação, você pode se inscrever no Dev. E a gente gosta das pessoas que não têm nenhum conhecimento, mas têm interesse em programação, querem aprender e querem se desenvolver nessa área. Então, para quem nessa parte tem algum conhecimento mínimo ou zero, pode entrar e participar do case iniciante. E se você tem algum conhecimento intermediário avançado, você pode partir para o case avançado. E aí, essa é a segunda fase em si, que é a aplicação de programação, passando para a terceira fase, que seria a dinâmica de grupo. Então, bem resumidamente, seria uma dinâmica para a gente ver como você trabalha em equipe, como funciona a sua comunicação, participação e afins. E por último, a quarta fase seria uma entrevista individual, com algumas perguntinhas, e aí após isso faz um processo de seleção e aí é aprovado no FEADEV. E aí, como eu comentei, na segunda fase do processo seletivo tem a parte do case iniciante. E aí, para quem optou por essa case iniciante, após a conclusão, né, da quarta fase e um provável... Eu já comento, Fernando. E aí, só recapitulando, segunda fase, quem fez a parte do case iniciante, após, né, passado os processos e selecionado como novo integrante do FEADEV, passa por um período de capacitação, que a gente fala um ciclo básico de Python, que seria em torno ali de 1 mês e meio, 2 meses de capacitação, que é um pouco mais de aprofundamento em temas que talvez foram explorados um pouco mais superficial no case,
iniciante, mas que é de fundamental importância saber alguns temas. Então, por exemplo, a parte de biblioteca, de pandas, NumPy, plotar gráficos, umas análises um pouco mais rebuscadas, então passaria por esse processo de capacitação para estar um pouco mais preparado para a entrada dos grupos de estudos que foram apresentados. Então, passado essa capacitação, assim os integrantes teriam uma integração nos grupos de estudos. Então os grupos de estudos têm um case, e aí após a realização desse case é aprovado no grupo. Você quer comentar alguma coisa, Max? Não. Aí que eu vi que seu mic abriu. E aí sobre a sua pergunta, Fernanda, as atividades elas variam muito do líder em si. Então a gente não tem alguma coisa fixa. O que vai variar seria mais realmente do gestor em si e do líder do grupo de estudo. Acho que seria isso, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. E aí eu já acho que tem mais uma slide, Cá. Não. Acho que não. É isso? Perguntas. Acho que seria E aí? isso sobre o FEADEV em si, o processo seletivo. A gente tem as redes sociais, se vocês quiserem seguir, a gente vai mostrar sempre mais informações do DEV, do processo seletivo, e eu acredito que seja isso. Acho que já pode abrir a parte de perguntas também. Gente, então esse foi um pouquinho do FEADEV, tá? Sinta-se à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta aqui. Se encontrar a gente na FEA também, sinta-se à vontade de fazer pergunta na FEA presencialmente. Eu, falando por mim mesmo, pode me chamar que eu tiro dúvidas tranquilamente. Quem tiver pergunta, pode mandar bala. Vou parar de gravar aqui. A Adriele perguntou aqui, ó, é possível participar mais de um grupo de estudo? Então, normalmente as pessoas participam ou de IA ou de finanças quantitativas, e aí participa do The Office junto, porque o The Office é mais tranquilo, assim, de levar. Então, pode sim, mas se a pessoa... É que eu não sei se teve algum membro que entrou em IA e FinQuant ao mesmo tempo. Acho que não. Oi! Você? Tinha que ser, né? Não basta ele ter entrado, ele é líder de FinQuant e participa de AI. Meu Deus, como que faz? E trabalha. Então, pode sim, pode participar. Uma coisa flexível do Dev é que, por exemplo, você pode entrar em FinQuant, fazer um projeto, por exemplo, com o Júlio, ou algum outro líder de grupo de estudo de FinQuant, e aí, posteriormente, você tendo interesse em participar de IA, você pode, posteriormente, concluindo algum projeto de FinQuant, passar para o curso de IA. A Fernanda perguntou se quem faz o processo, o case avançado, tem alguma vantagem em cima de quem faz o case básico. Quer responder, Arthur? Não. Acredito que a parte dos valores que o Max comentou no início, acho que é o mais válido. Então, independente, e o Max também comentou isso no começo, então, independente do nível de programação, a gente prioriza bem mais essa parte de aprender para ensinar para aprender, essa parte de open source, e está bem aberto à vontade de programar, à vontade de participar de uma entidade, de apoiar o dev, assim como o dev sempre vai estar apoiando cada integrante, membro da entidade, então não tem nenhuma parte de vantagem ou pontuação a mais participar do avançado, só que a única diferença é que, por exemplo, na parte depois da quarta fase, a aprovação, fazendo o case avançado, você entraria diretamente na parte dos cases dos grupos de estudo para posteriormente integração do grupo de estudo e não a parte de capacitação do ciclo básico de Python. Isso. No quesito de avaliação, a gente vai avaliar separadamente. Então, quem fez básico, a gente avalia de quem fez básico, e quem fez o avançado, a gente vai avaliar com as pessoas que fizeram o case avançado, entendeu? Vão ser separados, então não vão ter vantagens em cima da avaliação. Exato. Mais alguma pergunta? Oi, posso tirar uma dúvida aqui, rapidinho? Claro. Fiquei com uma dúvida em relação às parcerias que vocês falaram. Eu queria entender mais ou menos como é que funciona. Se, se contata a empresa e eles vêm fazer umas palestras ou se faz alguns cursos, como é que funciona, assim? Um exemplo. Tá. Empresa de parceria, justamente isso. Por exemplo, vou dar 2 exemplos para você. Essa do Morgan Stanley, que a gente fez,
foi do DevTalks, foi uma parceria em quesito de palestra, apresentação, né? Então, foi uma área específica do banco do Morgan Stanley para falar como que usava o FinQuant, como que eles usavam a programação diariamente no contexto do mercado financeiro. Então, eles falaram um pouco como eles usavam robôs para fazer spread, né? Eu acho que não é spread a palavra. Acho que o Júlio vai saber melhor que eu. Fazer essa... Trade, né? Oi? Eles tradeavam, não é? Isso. Isso. Esse trading, eles faziam em segundos, eles explicaram tudo necessariamente como que fazia. E no final, para nossa surpresa, eles tinham vagas abertas, e antes deles anunciarem no LinkedIn, eles anunciaram as vagas apenas para o FEADEV, durante um período de uma semana, alguma coisa desse tipo. Então a parceria funcionou nesse âmbito. Então quem poderia também entrar na empresa tinha essa vantagem competitiva, vamos dizer assim. E um outro exemplo de palestra, por exemplo, de parceria foi da Bloomberg. A Bloomberg veio fazer uma apresentação e explicar também como que funciona os dados. Eu acho que vocês, não sei se vocês conhecem a Bloomberg, mas vocês vão conhecer. É uma empresa que trabalha extremamente com dados e notícias também no mercado financeiro, especificamente para o mercado financeiro, seja americano, que a Bloomberg é americana, ou seja para o mundo inteiro. Tá? Então, a Bloomberg é referência nesse quesito mundial. E um dos representantes deles aqui do Brasil veio fazer uma palestra aqui no FEADEV, lá no nossa abertura do curso de Python. Outro exemplo de parceria é a Start, que a gente fez agora. Já entra uma parceria, por assim dizer, monetária, então nós vamos mostrar a empresa deles através das nossas redes sociais, e em troca a gente vai ter ali algumas demandas nossas que requer dinheiro, e eles vão sanar essas demandas, por exemplo. Funciona mais ou menos esse quesito. E em troca disso também, vamos colocar conteúdos exclusivos na plataforma deles, onde não vai ter no nosso Instagram, não vai ter no YouTube. Então, tem diversas formas de diversas parcerias que a gente fez ao longo desses anos. Da hora, entendi. Até ia perguntar se tinha algum fim lucrativo também a entidade, mas acho que já me explicou por cima. Entendi, valeu. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode mandar bala aí, escrever, falar, fica à vontade. E se não tiver, também não tem problema, não. Aparentemente. A Fê falou que vai sair. Tchau, Fê. Obrigado por Tudo bem. participar. Tchau, Fernando. Muito obrigado pela... Henrique Meirelles daqui a pouco chega aí na fé. A Adriele perguntou aqui, ó. Quando vocês entraram, tinha muita noção de programação ou aprenderam mais depois de entrar na entidade? Nossa, isso aí eu faço questão de responder. Ó, eu tô na gestão hoje. Não tem nem um ano que eu tô no FEADEV e eu entrei sem saber nada. Nada. A única coisa que eu sabia era montar computador, porque eu trabalhei com isso, uma época da minha vida. De resto, programação, não sabia nada. Aprendi no case básico. O FEADEV disponibilizou para mim todas as ferramentas, desde vídeo no YouTube, documentação, tudo. Dava para aprender tudo. O case, eles deram case e deu todos os caminhos para você fazer o case. Então eu aprendi no próprio case e na capacitação depois. Depois eu fui me especializando nas coisas que eu queria. Mas eu entrei sem saber absolutamente nada. A Alice também, eu acho que a nossa antiga presidente, eu acho que ela está aqui, não sei. Também foi a mesma coisa. E não só a gente, como várias outras pessoas da mesma forma. Eu também, eu entrei assim, eu falei, mas print? O que é print, cara? Como assim? Mas eu aprendi tudo no case básico também. Foi muito legal. Printar, meu? Impressora? Como assim, cara? Tem que entrar no Dev e comprar uma impressora. Não tô entendendo isso. Alguém tem mais perguntas, gente? Pode falar. Bom, se
sintam-se à vontade, tá? Se vocês não tiverem perguntas agora, pode mandar no nosso Instagram. Eu sei que vai ter a palestra agora do Henrique Meirelles lá na FEA. Vocês estão querendo ir, algo desse tipo. Tudo bem, já deu 7 horas também, era o tempo estimado, tá? E Se também, tiver alguma... Pode falar. não é que eu vou deixar meu Instagram, não. Meu WhatsApp, se alguém quiser mandar mensagem perguntando alguma coisa, eu tô disponível, tá, gente? Isso também. Mas... mais um. Nos cases, vocês dão caminhos a serem seguidos ou mais para o case básico? Ah, você tá falando no case avançado também. Se no case avançado dá o caminho. Tá. Quer responder, Julião? Cara, sim, eu respondo. No case básico você tem bastante essa coisa do caminho, porque basicamente você tá pegando uma pessoa que, tipo, teoricamente não teve nenhum contato com programação na vida dela. No case avançado, você também tem caminhos a serem seguidos. Então, tipo, também vai ter perguntas que, tipo, vai ter uma estrutura de questões. Então, sei lá, questão 1, questão 2, essas coisas. Mas, tipo, eu não vou falar que é tão encaminhado quanto no case básico. Porque você tem que pensar que, tipo, no case avançado, você vai pegar uma pessoa que já tem mais noção de programação e também já tem mais noção do que fazer em um projeto de programação. Então, às vezes, a própria criatividade da pessoa, a própria capacidade dela de arrumar soluções é um quesito a ser avaliado. Mas, claramente, tipo, sempre vai ter um caminho a ser seguido. Só que você tem um maior detalhamento no case básico porque, tipo, por uma questão de ser mais apropriado mesmo. Espero ter conseguido responder a pergunta. Como que faz para conseguir a camisa? Tem que entrar. Entra, a gente disponibiliza a camisa. Beleza, sim, ó, pré-requisito, com certeza. Se não for bonito, não, então não deve. Tá. Brincadeira. Se fosse, eu não tinha entrado. Ó, o Júlio, Nossa. esses cabelos lindos, tá falando um negócio desse. Se fosse, Nossa, eu o tinha Kevin. entrado, mas... O Kevin tá parecendo empresário aí. Oi? Ele é o dono da... Você é louco, tudo isso. Mas lá de digitaria. Mas é isso, pessoal. Vamos liberar vocês aí que... Vamos encerrando. 7-4, 7-3 aqui. Gente, foi um prazer, tá? Foi um prazer absurdo fazer essa palestra para vocês. A gente vai ter outra palestra presencial, dia 27, próxima segunda-feira, então aguardem. Vai ser 6 horas, Arthur? Só vou confirmar, mas muito provavelmente 6 horas. Tá. Seja 27 ou dia 28. Vai ser nessa data aí. Beleza, gente? Tchau, tchau. A gente se vê na Tchau, fé. pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, família. Tchau.